E aí, tudo bem? Sou o Dario Uriá e nesse vídeo eu queria conversar um pouquinho sobre representação gráfica dentro do ArchiCAD. Como a gente consegue ter flexibilidade para transformar plantas técnicas, como esse exemplo aqui embaixo que vocês estão vendo, para uma planta mais conceitual, num estilo de croquis como essa, onde você consegue ter uma flexibilidade, um dinamismo e ter uma representação mais conceitual para o seu projeto. Se você está chegando agora, aqui nesse canal a gente fala sobre ArchiCAD, documentação e BIM em geral. E se você não quiser perder os próximos vídeos, ativa o sininho e se você gostar desse material, segue o canal que vai ajudar bastante, tá? Então vamos começar. Bom, eu estou aqui no ArchiCAD, né, e como vocês sabem, a gente tem aqui todos os elementos de projeto, né, paredes, objetos, cotas e todos os elementos que compõem essa planta. E antes de começar a fazer as alterações, eu vou separar esse material aqui em algumas etapas. A primeira etapa é a criação de linhas, né, linhas personalizadas. A segunda etapa é a organização dos filtros de personalização, ali nos filtros de sobreposição gráfica, onde eu vou trabalhar os elementos de linha e os elementos de achura. E na terceira etapa a gente vai ver como organiza as pranchas para que elas recebam o desenho customizado e personalizado, tá? Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, para eu ter um desenho com efeito de croquis, eu preciso alterar a configuração das linhas que estão compondo esse desenho. Então, por exemplo, todos os elementos aqui você vai perceber que eles estão sendo compostos por linhas retas. Então, para eu criar uma linha diferente, uma linha em croquis, o que eu preciso fazer? Eu vou aqui no sentido horizontal, vou clicar na ferramenta linha, polilinha, e vou criar mais ou menos um efeito de linha onde eu consiga ter uma variação mais ou menos assim, tá? Essa é a linha que eu criei. Eu vou selecionar essa linha aqui, botão direito, copiar, ou clica no Ctrl C, eu vou vir aqui em opções, atributos do elemento, linha. Dessa forma eu vou poder salvar essa linha que eu desenhei nas configurações do ArchiCAD para que eu consiga utilizar ela nos elementos criados. Vou clicar em linha, vou clicar em novo, e aí em novo eu vou escrever aqui linha croquis. E aí eu tenho que clicar em símbolo, dessa maneira, linha croquis. Dessa maneira eu vou clicar em OK. E aí o que eu vou fazer? Basta eu clicar em colar, uma vez que eu já tenho a minha linha copiada no sistema. Quando eu colo, eu tenho aqui as opções de expandir ela ou fazer uma redução, na verdade do zoom. E eu consigo aqui tirar o espaçamento dela ou não. Você vai ver que aqui em cima tem o preview e a gente consegue ver se ela está espaçada ou não. Eu vou tirar todo o espaçamento, vou deixar ela bem junta e vou clicar em OK. Dessa maneira a linha já foi salva. Como é que eu confirmo isso? Se eu clicar aqui na ferramenta linha, clicar ao invés de linha contínua na linha croquis, tem que achar aqui onde ela está, linha croquis, está aqui. Quando eu for desenhar uma polilinha, ela automaticamente vai se apropriar dos elementos de curvas que eu desenhei, tá? Você pode ver que a linha aqui está bem diferente. Pronto, o primeiro passo é criar uma linha. O segundo passo é inserir essas linhas, apropriar elas nos elementos de desenho. Como é que eu faço isso utilizando o filtro? Eu vou clicar aqui em filtro de sobreposição, vou clicar aqui em novo e vou criar um novo filtro, chamando ele de planta croquis. Vou clicar em OK. E uma vez que eu criei esse filtro, basta clicar em adicionar, eu vou criar uma nova regra. E vou chamar essa regra de planta croquis. Vou clicar em OK. E dentro dessa regra, eu vou fazer as alterações necessárias para a gente ter o resultado final. O que eu vou fazer? Então, nesse filtro, eu vou pedir para ele mudar a cor do elemento. No caso, eu posso colocar aqui a cor preta ou a cor branca. No resultado final, a gente vai ter que alterar para a cor branca, porque como a gente vai colocar um fundo azul, né, isso vai influenciar, mas no momento eu vou deixar assim mesmo. Vou alterar o tipo de trama para tijolo comum, para a gente ter um efeito de achura nos elementos que tem trama. A primeira caneta da trama eu vou manter como está, inclusive as tramas em vista, e na caneta de fundo eu vou deixar toda vazada. Dessa forma eu consigo ter um desenho mais ou menos assim, ó, quando eu clico em OK. Ele já fez toda a alteração, ele trocou todas as tramas de corte para achura,
trocou todas as linhas e eu consigo ter uma sobreposição bem legal que dá aquele efeito de desenho, de croquis, uma coisa mais solta, mais dinâmica, tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu posso colocar esse desenho agora na prancha, mas antes de colocar na prancha, eu tenho que alterar as cores para que ele tenha o contraste com o fundo azul, como eu mencionei anteriormente. Então basta clicar aqui no filtro, clicar nos 3 pontinhos e ao invés da cor preta, eu vou colocar aqui cor branca. Vou clicar em OK e está feito aqui o meu filtro. Bom, dessa forma, eu vou agora clicar aqui no meu mapa no meu livro de layout e vou criar uma prancha chamada prancha croquis. Croquis 02. Eu tinha criado uma ali, mas eu vou criar uma nova que é mais fácil. Nessa prancha Croquis 02, eu estou utilizando uma folha mestre que está limpa, por isso que a prancha está zerada. Eventualmente, se você for tentar fazer, você vai ter que limpar a folha mestre para eliminar todos os carimbos, tá? Eu vou clicar em trama, clicar numa trama a 75%, nesse tom de azul aqui que eu estou escolhendo. Vou clicar aqui e vou desenhar em toda a extensão dessa prancha. Vou clicar aqui, vou voltar para o meu pavimento térreo, aqui onde eu tenho o desenho. Eu posso salvar esse desenho de 2 formas. Ou eu venho no meu mapa de vistas e crio aqui um desenho. Vou clicar em salvar o desenho, calma aí. Salvar vista atual. Eu vou criar aqui a vista atual e ele criou para mim aqui um pavimento térreo. Eu vou chamar ele de planta croquis branco. Dessa forma, quando eu vier aqui na minha prancha, deixa eu voltar aqui para ela, prancha croquis 2, eu posso clicar aqui na ferramenta de desenho, clicar dentro da prancha e escolher o desenho que eu acabei de salvar, planta croquis branco, que é esse daqui. Provavelmente ele está aqui desse lado, eu vou clicar nele e jogar ele lá para frente. Quando eu jogo ele lá para frente, basta colocar aqui dentro da prancha, calma aí, e eu consigo organizar o desenho exatamente como ele está. Pronto. Vocês vão ver que todo o desenho ficou branco. Por que isso acontece? Porque aqui no filtro, em algum momento, deixa eu voltar aqui, vou clicar, a gente sobrepôs também a cor da trama em vista. Basta tirar a trama em vista, deixar apenas a trama em corte, clicar em OK, que automaticamente ele vai fazer essa alteração. Quando eu volto aqui para a prancha, ele volta e atualiza o nosso desenho. Mais uma vez, vocês vão perceber que o branco ele está sobrepondo todos os elementos de desenho. Eu não consigo ter aqui uma diferença sobre o que está aqui, ó. Quando eu paro o mouse, vocês conseguem ver a diferença do desenho, mas o branco ele não está deixando ver porque isso está acontecendo. Eu vou voltar na minha prancha, vou clicar aqui nos filtros, vou clicar nos 3 pontinhos e aqui nessa opção de caneta fundo da trama, eu vou pedir para ele deixar o fundo da trama vazado em todas as vistas, seja numa trama de desenho, seja numa trama em vista ou seja numa trama cortada. Dessa maneira ele vai eliminar a cor branca e vai deixar tudo vazado, no caso das texturas do cor do fundo da trama. Quando eu clicar em OK, clico em OK, olha o que acontece. Eu vou voltar para minha prancha, o desenho vai atualizar e ele já mostra para mim o desenho exatamente no formato de croquis. Quando eu dou um zoom nessa região, a gente vê como o efeito fica interessante. E você vai perceber também que a nossa achura aqui de grama, ela também ficou verdinha, a gente não alterou ela. Por que isso aconteceu? Eu tenho que voltar aqui na minha prancha, eu vou clicar em filtros, vou clicar aqui na regra, a gente vai ver que essa opção aqui, ela está marcada para sobrepor o tom de branco apenas nos elementos cortados. Eu tenho que habilitar também para ela sobrepor nos elementos em vista. Então, quando eu clico aqui e clico em OK, automaticamente você vai ver que todo o meu desenho ficou branquinho. Quando eu volto para a prancha, a minha achura, na verdade, a minha textura de grama, onde eu estou utilizando a ferramenta de terreno, ela também ficou branquinha. E é dessa forma que a gente consegue ter uma flexibilidade na organização e na criação dos desenhos aqui no ArchiCAD, gerando um formato de representação em croquis, assim que fica bem interessante. Vou voltar aqui para minha planta e lembrando que esse resultado a gente conseguiu utilizando apenas uma regra. Eu posso, obviamente, personalizar todas as regras do projeto. Eu posso criar uma regra específica para a parede, outra regra específica para a vegetação e por aí vai. E ao invés de eu ter uma linha sobrepondo todos os croquis, eu posso ter algumas linhas de croquis onde eu vou fazendo essa diversificação de desenho. Eu crio até uma perspectiva, uma profundidade de desenho um pouco melhor quando eu consigo fazer algo mais dinâmico, tá? Então essa é a dica dessa aula, espero que você tenha gostado,
Espero que com esse material você também consiga personalizar os seus projetos, suas pranchas, eventualmente até para apresentação, fica bem interessante. Sugiro você também fazer o teste, brincar aí com os filtros de representação. Eu acho que é uma ferramenta bem interessante. Depois que você aprende a dominar, você consegue ter um controle muito melhor dos seus entregáveis e da documentação que você prepara lá para o seu cliente, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!